Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado, um bom final de semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor, nessa preparação para encarar a Ponte Preta neste domingo pelo Campeonato Paulista. Estou trazendo um corte dessa preparação, além disso, a expectativa, do anúncio de Cauli como novo reforço do Tricolor. Se inscreva no canal. Deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. São Paulo tem uma situação mais encaminhada. O São Paulo está dentro do G8 e enfrenta já a rebaixada Ponte Preta. Quem traz as informações do Tricolor Paulista é Estela Gomes. Tudo bem, amigos do Tá Na Área, Bené, Jéssica, Gonza, prazer estar ao lado de vocês. Hoje teve treino aberto aqui do São Paulo, nos 20 primeiros minutos, uma parte do aquecimento que a gente pôde acompanhar e aí algumas considerações a serem feitas. Dentre elas, o time titular que atuou contra o Grêmio na última quarta-feira na vitória em 2-0, ficou num campo à parte, fazendo um trabalho regenerativo por conta da sequência e quantidade de jogos nesse início de temporada. E aí, num outro campo, ficou os jogadores que iniciaram no banco de reservas ou que não foram relacionados, dentre eles o Alisson, que vem treinando normalmente com o elenco de Hernan Crespo. Quem também fez parte desse treino, pela primeira vez com bola junto com os companheiros de time, foi André Silva, que não atua desde agosto de 2025 por conta de uma lesão grave que ele teve no joelho e agora está voltando a ritmo, mas fez apenas um trabalho de aquecimento, não participou do treino completo. Bobadilha, que teve um trauma na coxa na última partida, ainda no primeiro tempo no jogo contra o Grêmio, continua no departamento médico, ele está sendo tratado, não é uma lesão de fato, eles tratam como um trauma, então não é algo muito grave, mas provavelmente não estará à disposição no jogo de domingo contra a Ponte Preta. Arboleda, que ficou fora da partida contra o Primavera por ser poupado por questões físicas, mas no último jogo contra o Grêmio ficou fora para resolver problemas pessoais no Equador, ainda continua no exterior, mas foi liberado pela diretoria. Cauli, meia que chegou recentemente do Bahia numa negociação junto com o time do Nordestino, o que acontece? O Bahia está devendo o São Paulo por conta da transferência de Rodrigo Nestor. Então o São Paulo não precisou fazer uma compra, ou seja, não precisou tirar dinheiro do caixa agora para trazer o Cauli, já que a transferência dele aqui para São Paulo foi abatida nessa dívida que o Bahia tem junto com o Tricolor Paulista. É isso, amigos, a gente pode acompanhar o treino aqui, um comecinho do treino, podemos perceber essas questões do elenco São Paulino. O São Paulo que enfrenta neste domingo a Ponte Preta em Campinas e depende apenas dele mesmo para se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista, já que está na oitava colocação, que é aquela primeira ali, ou melhor, a última, já que é do primeiro ao oitavo, que se classifica para a próxima fase. Volto com vocês. Valeu, Estela, muito obrigado pelas informações. Então é isso, São Paulo dependendo só de suas forças para avançar no Campeonato Paulista. Cauli, no São Paulo, finalmente o São Paulo contratou alguém. Estava namorando esse jogador há bastante tempo, ele não estava sendo aproveitado lá no Bahia, e o São Paulo traz aí o Cauli na região do campo que mais precisa, que é o meio campo, né? O jogador chegou ontem à noite, está fazendo exames médicos agora pela manhã, uma contratação por empréstimo com opção de compra. São Paulo, ele chegou falando que há 40 dias está negociando, o São Paulo com uma dificuldade imensa de viabilizar essa operação. Tinha a questão do Rogério hesitar em liberar ou não, porque o Cauli foi muito bem no início do Bahia e não foi tão bem com o Rogério, assim, é curioso, né? Ele chegou a ser o melhor jogador do Bahia há 2 anos, o Palmeiras tentou contratá-lo, o Grupo City não liberou, renovou o contrato dele. E o ano passado, que marcou, acho que, um incremento do elenco do Bahia, inclusive com a contratação de meio-campistas do São Paulo, né? Nestor e Michel Araújo, ele foi perdendo espaço. E aí o Bahia aceitou emprestá-lo. Aliás, o São Paulo, o sinal é 500 mil euros, é um empréstimo, mas 500 mil euros está engraçado essa história entre os dois, vai passando de uma dívida para outra, né? Então, o Bahia comprou o Nestor, tudo em prestações, né? E aí descontou que o São Paulo devia ao Grupo do City para o Ferrarese. Agora o São Paulo está descontando o que o Bahia deve ao Nestor e ao Michel Araújo para quitar esses 500 mil euros de sinal de empréstimo. E ele chega, como você falou, Tironi, numa posição que o São Paulo não tem nenhum jogador, né? Era o Oscar, esse jogador, agora é o Cauli.
que tem algumas situações, algumas, como a gente conversava ontem, algumas características. Um jogador frio, técnico, e que precisa de confiança para jogar. Ele estava sem confiança na Bahia. Vamos ver como é que vai se encaixar no São Paulo. Mas, de qualquer forma, ajuda demais um elenco que não tem um jogador desta função, né? Não é só o Palmeiras e o Flamengo. Por exemplo, o Corinthians tem o Rodrigo Garro nessa função. Tem o Bidon, moleque, nessa função. O São Paulo não tem, só tem o Pedro Ferreira da base nessa função. Gosta, Massa? Eu gosto bastante do Cauli, mas a gente tem que entender por que ele sucumbiu lá no Bahia. Há pouco tempo atrás, o Palmeiras ofereceu 6 milhões, acho que de euros ou dólares, pelo Cauli, acho que foi dólares. E o Bahia disse, não, o Cauli tem contrato, não é assim não é assim que funciona, e agora está praticamente se livrando do cara. Então, o São Paulo está certo, contrata um jogador que tem qualidade, barato, certo? Porque hoje, qualquer caneta dessa aqui de professor custa muita grana no futebol, tá? Então, presta atenção. Agora, o que é importante entender é o que aconteceu com ele. Porque no Bahia, ele teve tudo para desempenhar bem, certo? Então, eu estou falando daquele Cauli, porque ele não conseguiu jogar nos últimos meses com o Rogério Ceni, numa equipe que tem estrutura, que tem todo o trabalho. Então, é uma coisa para pensar. Muitas vezes isso acontece no futebol, o jogador muda de áreas, vem um novo treinador, ele é convencido, ele entra no modelo e melhora. Beleza, mas também é entender por que não virou, sabe? Bora para Barra Funda fazer contato com o Alexandre Silvestre, que tem todo o noticiário do São Paulo. O Tricolor está perto de renovar o contrato com 2 jogadores, não é isso, Silvestre? Pulei o muro aqui na Barra Funda, virei para o lado tricolor aqui na Zona Oeste. É o seguinte, Marcos Antônio e Luciano em vias de acertar renovação com São Paulo. O presidente Harry Macis me confirmou lá depois do jogo do São Paulo contra o Grêmio no Morumbi que faltavam detalhes. O Luciano poderia até se transferir para o mundo árabe, está jogando bem, Lucigol, matador, deve ficar por mais um tempo, ele que já tinha contrato com o São Paulo longo. E o Marcos Antônio, assediado pelo Flamengo, São Paulo vai aumentar salário, multa, para garantir o Marcos Antônio, peça-chave no meio campo do Crespo. Cauli chegou hoje, veio do Bahia, passou nos exames, está confirmado, é jogador do São Paulo, emprestado pelo Bahia. De graça, entre aspas, o Bahia deve uma grana aí pela compra do Rodrigo Nestor. São Paulo vendeu o Nestor, ainda não recebeu todo o dinheiro. São Paulo fez um acordo, abate dessa bolada e vai pagar só salário até o final do ano com a obrigação de comprar o Cauli, 50% dos direitos do Cauli, se o Cauli alcançar as metas estipuladas nesse contrato. No treino de hoje, que foi um pouquinho aberto ali no aquecimento, Bobadilha tomou uma paulistinha contra o Grêmio, coxinchada, não treinou, tá fora do jogo de domingo provavelmente. O Arboleda, nem a Silva, boa notícia, fase de transição, treinou um pouquinho com bola hoje durante o aquecimento, mas ainda precisa de um tempo para ser aproveitado pelo Crespo. São Paulo que precisa do resultado domingo contra a Ponte Preta em Campinas, Paulistão. Ponte Preta já caiu para a segunda divisão do estadual. São Paulo ainda não garantiu a vaga nas quartas, é o 8º colocado, está na zona de classificação. E o presidente Macis prometeu quitar os atrasados, 3 meses de atraso na imagem. Esse atraso será pago a partir do próximo mês em parcelas até dezembro. Isso é importante, hein? Agora, importante também é o São Paulo segurar esse Marcos Antônio, né? Jogadorzão. Jogadorzaço. Ele e o Luciano também acho que é importante, né? Dar esse prosseguimento. Falem o que quiser, mas o São Paulo com o Luciano é mais forte. E sobre o Cauli, é um jogador que há uns 3 anos o Palmeiras tentou a contratação dele, estava bem no Bahia, agora vive um outro momento. O São Paulo, com criatividade, vai tentando reforçar esse elenco do Hernan Crespo, porque sabe que a temporada é extremamente complicada, com muitos jogos. E esse parcelamento aí da dívida que o São Paulo tem com os jogadores caiu muito bem entre os jogadores, apesar de ser aí 10 parcelas até o final do ano. Mas os jogadores entendem que o presidente Macis está tentando resolver toda essa questão financeira do São Paulo, deram um voto de confiança e ele prometeu que daqui em diante não vai atrasar mais. Vamos ver se ele cumpre a palavra. Não dá para atrasar, né? É complicado. Aliás, o Cauli, eu sempre esperei que ele fosse protagonista no Bahia,
mas acabou que outros jogadores foram chegando, ganhando espaço com o Rogério Ceni, e agora ele foi liberado para o São Paulo. Cicinho, se jogar o que já apresentou em alguns momentos, tem tudo para funcionar e para ser uma ótima opção para o Hernan Crespo. Agora tem que ver qual é o momento do Cauli. Pois é, Renato, é Cauli, não é Calbi não, viu? Então... eu tava aqui confuso, Bruno. Tava confuso. Aqui tá Aguinaldo Timóteo, mas assim, é uma peça importante para esse grupo do São Paulo, Renato, porque é um jogador que chega para um setor que o São Paulo tem carência, né? Esse meia de armação que chega perto do gol, aquela criatividade, né? Que hoje está com a responsabilidade do Lucas Moura. Então, assim, é um jogador que vem para acrescentar e muito para o São Paulo. Iniciou bem no Bahia, né? Falou aí da conversa que teve com o Rogério Ceni, com o Rodrigo Nestor. Então, chega no São Paulo, no momento bom do São Paulo também. E tem muito para acrescentar, porque é um grande jogador e vai chegar Ele foi indicado pelo Mito para o São Paulo? Não, ele pegou informações com o Mito. Eu estava vendo a entrevista dele, pegou informações com o Rodrigo Nestor, Michel Araújo e com o Rogério Ceni, falaram super bem do São Paulo de ter mais oportunidade. É uma excelente oportunidade, numa equipe que está em evolução. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo da equipe do São Paulo, que será no domingo contra a equipe da Ponte Preta lá em Campinas, às 20h30, com transmissão dos canais da HBO. Estou trazendo aqui agora a classificação do Paulistão. O São Paulo, 8º colocado, 7 jogos, somou 10 pontos. Já a equipe da Ponte Preta já está rebaixada para a 2ª divisão do Campeonato Paulista, 7 jogos, só teve um empate na competição e 6 derrotas, ou seja, não ganhou nenhum jogo no campeonato e certamente vai para esse jogo totalmente desmotivado. São Paulo vencendo, estará nas quartas de finais da competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe da Ponte Preta no Campeonato Paulista, são 4 derrotas e um empate. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe da Ponte Preta, são 3 vitórias do São Paulo e 2 vitórias da Ponte. O último confronto entre ambas as equipes foi na temporada passada no Paulistão, onde o São Paulo jogou contra a Ponte no Morumbi e acabou saindo derrotado pelo placar de 2-1. Enfim, com a situação da Ponte Preta já definida no campeonato, é mais do que obrigação o São Paulo vencer esse jogo e se classificar para a próxima fase do Paulistão, até porque no próximo meio de semana não terá rodada nem de Brasileiro e nem de Campeonato Paulista, porque já vai para os mata-matas no próximo final de semana. No meio de semana será a final da Recopa Sul-Americana. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!